Tudo bem, pessoal? Aqui é Carolina Desico e eu queria falar hoje com você, papai e mamãe, sobre uma coisa que muitos pais têm algumas dúvidas e acabam me perguntando. Por que a gente se preocupa tanto, insiste tanto em pedir aos pais que coloquem as crianças para dormir cedo e também para que elas acordem cedo? Como que é isso com você em casa? Como que é o sono do seu filho, da sua filha? Eles acabam indo cedo para a cama, ou eles vão dormir bem tarde, ou eles acabam entrando no ritmo da casa que muitos adultos hoje acabam dizendo que são notívagos mesmo, que não tem esse hábito de dormir cedo nem acordar cedo. Então, presta atenção, a gente vai juntos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho um jardim de infância em Santos, né? Muitas pessoas sabem, eu trabalho com a educação Waldorf, mas independente da linha pedagógica que a gente atua, a gente tem que sempre pensar, quando fala em criança, nessa importância que tem o ritmo na vida, no dia a dia deles. Claro que todos os pais, né, quando a gente pergunta assim, o que a gente deseja para os nossos filhos, né? O que a gente espera para o futuro deles? Sim, de bate pronto. Que ele seja uma pessoa feliz, né? Que tenha saúde, ou que tenha bons relacionamentos na vida. É isso, acho que basicamente são esses primeiros pensamentos que surgem assim na nossa cabeça, né? Eu, pelo menos, como mãe, pensei nisso. Pois bem, e o que tem a ver o sono, né? Essa importância que a gente dá para o sono com tudo isso que a gente está falando, né? Com esse cuidado com a criança. Então, se meu filho não dorme, ele não vai ser feliz, ele não vai ter uma vida plena, não vai ter bons relacionamentos, né? Não é exatamente isso, mas presta atenção. Se eu falar para você que a saúde, né, uma vida boa, ela está relacionada com ritmo. Vida sem ritmo não tem vida. Não há vida sem ritmo. É só você prestar atenção e olhar para a natureza. Olha para o seu entorno. Pensa aqui comigo, olha só. Quando a gente acorda de manhã, o sol sempre no mesmo horário, ele vai estar lá. Ele surgiu para nós. Firme, forte ali, todo dia, sem falha. A mesma coisa à noite, sempre no mesmo horário. O sol se põe e a lua surge, e aí começa a surgir a noite. E aí a gente vai vivendo ao entorno desses dois momentos principais. Sempre no mesmo horário, todos os dias. Isso, né, a gente é adulto e percebe isso. Imagina um dia que a gente acorda e o sol não apareceu. E aí aquele sol demora a aparecer. Que sensação estranha, né? E aí a noite atrasa, e aí você fica ali meio perdido no seu dia. E no outro dia o sol acorda muito mais cedo, ele surge muito mais cedo no céu. E aí você já não consegue muito criar o seu dia no entorno disso, cada dia de um jeito. Isso promove o caos. E isso não promove a vida. Porque esses dois momentos do dia, eles estão totalmente relacionados com todo o fluxo de vida que acontece aqui na nossa Terra. Né? Então, toda a vida vegetal, o ritmo dos animais, eu sempre falo, na dúvida, olha para a natureza. Quando a gente tem alguma dúvida, peraí, deixa eu ver como é que a mãe natureza nos ensina, o que ela mostra, tá aqui, pra gente ver todos os dias. Então, vamos pensar o seguinte, todo mundo já teve contato com plantinha, eu tenho muita planta em casa, eu gosto muito. Tá vendo esse pezinho de feijão ali, ó, em cima da estante? Eu gosto muito de
tá sempre com alguma semente crescendo, né? Observando isso. Então, quando a gente pensa que a planta, ela só se desenvolve e cresce à noite, no escuro, no silêncio e na pausa. Ele, para ficar daquele jeito ali, todo cheio de folha e crescer, ele só acontece esse processo durante a noite. Isso a gente percebe muito quando você planta o feijãozinho em casa, e aí durante o dia inteiro ele tá lá do mesmo jeitinho. Aí você vai dormir, quando você acorda, você vai observar o seu vasinho, pronto, já despontou. Nunca é de dia, é sempre à noite. E isso vale para as crianças, para nós também, tá? Eu tô falando de criança, mas isso vale muito para pro adulto. É na pausa, é no silêncio, é na ausência da luz que as crianças crescem e se desenvolvem. Isso é bem sério, tá? E aí a gente vai entrar agora nessa questão de muitos pais que acham que a criança tem que seguir o ritmo dos adultos e da casa. E muitas vezes não fazem por mal, tá? Não mesmo, porque não acredita que é isso. Mas quando o pai e a mãe estão diante da tarefa de cuidar dos seus filhos, mais conscientes, buscando novos saberes, querendo compreender essa primeira infância para poder dar o melhor, porque todo pai, a grande maioria dos pais querem oferecer o melhor para os seus filhos, eles começam a chegar a algumas outras formas de compreender a primeira infância. E aí vocês podem chegar, eu sou pedagoga e estou falando isso, mas o pediatra vai falar a mesma coisa, todas as pessoas relacionadas com a área da saúde, com a área do desenvolvimento infantil, vão falar a mesma coisa que eu. Então não é bobagem, né? E aí a pessoa fala, opa, alerta aí. Então, peraí, eu não posso mais viver a minha vida como era solteiro, que eu trocava o dia pela noite. E tudo bem meu filho ficar dormindo até o meio-dia junto comigo, e aí eu começar o meu dia já à tarde e seguir noite adentro. Não pode, não deve, nem para você mais, tá? Isso é fato. Todo o desenvolvimento acontece na pausa, na noite, no silêncio. Para nossa saúde mental, física, emocional, a gente precisa dormir bem. E as crianças, mais do que tudo nessa vida, precisam dormir bem. E precisam desse ritmo, desse fluxo da vida saudável, da luz do sol iluminando a vidinha delas na manhã fresca, com a esperança de um novo dia. Então, precisa acordar cedo? É bom que sim. Sim. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho esse hábito. Aí entra o amor. O amor pelo filho, que não claro que a gente ama os filhos, a gente quer fazer o melhor. Então eu deixo, eu permito muitas coisas, eu brinco muito com meu filho. Ok, agora o amor verdadeiro, aquele amor corajoso que exige da gente uma mudança de hábito, porque eu compreendi qual é a real necessidade dessa criança, que eu amo tanto e que eu quero tanto que tenha saúde e quero tanto que tenha uma vida plena, que eu hoje, diante do papel, da tarefa que me coube de conduzir esse pequeno ser para essa vida, eu preciso mudar dentro de mim primeiro. Então a maternidade, a paternidade é uma super oportunidade da gente se olhar e dar aquele salto para a gente se tornar uma pessoa mais lúcida, mais consciente. Dá trabalho, claro que dá. A gente sai da zona de conforto. Mas a gente, quando
se você está ouvindo até aqui esse vídeo, chegou até aqui, busca novas formas de compreender o seu papel hoje como pai e mãe, porque é difícil e a gente tem dúvidas, pronto, você já está aberto para isso, né? Então, isso é muito bonito quando isso acontece, né? Quando os pais realmente decidem fazer um caminho verdadeiro, um caminho honesto, né? Um caminho que você vai olhar para essa criança de uma forma muito desperta. Porque amar, né? A gente ama, é uma forma... É muito difícil a gente conseguir perceber esse amor mesmo verdadeiro. O amor verdadeiro, muitas vezes, ele até desagrada, porque não é você fazendo todas as vontades ou o caminho mais fácil. O amor verdadeiro, ele é mais custoso. Então eu preciso me modificar para poder oferecer o melhor, o que realmente minha criança precisa. E isso exige coragem. E isso a gente pode fazer juntos. Eu fiz esse caminho, eu também errei muito. Hoje a minha filha tem 16 anos, é uma mocinha. Então eu já passei por essas fases da primeira infância. Errei, acertei, me tornei professora. Hoje cuido de muitas crianças, assisto muitas famílias, sempre com esse olhar de a gente olhar para nós, né, para nossa criança primeiro, para depois poder oferecer uma coisa genuína, verdadeira para os nossos filhos. Então, voltando para o sono. Sono é crescimento, é desenvolvimento. E o sono durante o dia, tipo acordar meio-dia, é completamente diferente do soninho de chegar à noite, a criança já se preparar para esse sono e dormir. Já ouviram falar no hormônio do crescimento chamado GH? Esse hormônio, ele atua à noite. Então, lá pelas 8 horas, por volta, ao entorno das 8 horas, a criança ela já precisa estar dormindo. E aí esse hormônio, ele é ativado. E é ele o responsável por fazer com que essa criança crescer mesmo, ganhar centímetros ali quando a gente vai ao pediatra e tem aquela tabela. E aí, quantas crianças estão abaixo da tabela, abaixo do peso ou acima do peso? Ou são crianças que estão sempre mais irritadas? Ou são crianças que não comem quase nada? Ficam muito tempo diante da TV. Nossa, só aqui já tem mais 4 vídeos aí pra gente conversar. Não dá pra falar tudo num vídeo só. Mas eu quero muito, muito que vocês pensem com carinho sobre o sono e sobre a hora certa de dormir e acordar. Criança tem que dormir cedo e acordar cedo. Esse é um papel nosso que a gente precisa desenvolver, desempenhar na biografia da criança. Acordar cedo, a criança ela vai acordar com vontade de viver. Então vai fazer um passeio, se possível, senão vai para a escola. Quando voltar, né? Vá para a escola de manhã, as escolas abrem 7h30 da manhã, e ali de manhã é o frescor do sol, eu vou brincar com os meus amigos, com a professora, eu vou para o parque, né? De preferência que a escola ofereça esse ar livre, né? Esse espaço com a natureza, isso também é muito importante, a gente fala isso também depois. Mas hoje eu gostaria de falar isso para vocês. Pensem com muito carinho, não só para as crianças, mas para nós adultos. O sono ele é fundamental para que a gente tenha uma vida equilibrada, uma vida saudável. Se eu durmo bem, eu me relaciono bem. Se eu ensino meu filho a ter ritmo, essa criança ela vai crescer reconhecendo a importância que é se respeitar. Isso é um respeito muito grande que a gente tem pela criança. Então, oferecer o que essa criança precisa, de verdade, sono, uma boa alimentação, um ritmo apropriado na vida, os limites, isso tudo faz com que essa criança cresça muito segura,
compreendendo de fato o quanto é importante a gente ter respeito pelas nossas necessidades e não deixar de lado. A gente faz parte dessa natureza, a gente vive de acordo com a incidência da luz do sol e da lua. Tudo, nossa menstruação, mulherada, é um ritmo lunar. As estações do ano, existe um ritmo a cada 3 meses, 4. As estações do ano, elas vão se transformando. Tem todo um ciclo, um fluxo de vida, de ritmo, que faz com que a Terra e a vida flua de uma forma harmônica e saudável. Quando a gente não tem isso, a gente prejudica essa saúde, essa harmonia, essa alegria, essa felicidade, que é isso que a gente quer para os nossos filhos. Tá bom, pessoal, não vou me alongar tanto, eu adoro conversar com vocês, mas eu gostaria muito que vocês me falassem como que é em casa, o que vocês acharam disso. Você acha que quem tem esse ritmo mais notívago é praticamente impossível reverter? Óbvio que a gente tem aqui alguns casos, né, de pessoas que trabalham num turno da noite, aí é outra coisa, a gente conversa depois. Eu tô falando no geral, tá? Principalmente agora que a gente tá em casa em quarentena. Importante, sim, que a gente ofereça de uma forma muito responsável, muito consciente, muito acordada para as crianças um ritmo saudável com relação ao sono. Criança precisa acordar cedo e dormir cedo. Eu sou Carolina Desico, fico por aqui e espero que a gente possa continuar essa conversa. Um beijo para vocês, até a próxima. Ui.